voltei, em vez de passar. Continuando, o que você vai aprender hoje? 1. Por que a minha sombra fica toda manchada? Isso se você já é tatuador, tá? 2. Por que eu não consigo fazer um bom degradê sombreado? Degradê, gente, pra quem não sabe, é aquela passagem, sabe? Suave assim, ó. Tá? Número 3. Como sombrear e não sumir? E número 4, né? Eu acredito, coloca um eu aí, todo mundo que tem medo de fazer o sombreado e a sombra sumir, gente. Esse daí é um dos maiores medos da galera. Coloca um eu aí, para eu saber que eu tô na linha certa de raciocínio. E número 4, que agulha e que voltagem usar para fazer a sombra perfeita? Certo? Tudo isso você vai aprender na aula de hoje. E a gente vai fazer essa tatuagem aqui, mais especificamente o rosto da mulher, a gente vai fazer, porque pega toda a sombra, tem fio, tem cabelo, tem muita coisa legal, tem textura ali do lado, então vai ter muito aprendizado legal. E eu quero só ter certeza com que público que eu estou falando aqui, tá? Deixa eu anotar aqui um negócio para não me esquecer. Ó, com que público que eu tô falando aqui? Se você nunca nem tatuou e tem medo de fazer uma sombra ruim, coloca hashtag sem sombra. Se você já tatuou, mas tá difícil de fazer uma sombra boa e você tá de saco cheio disso, coloca hashtag manchadinho. E se você tatua e faz sombras mais lisas que porcelanato molhado, essa é boa, né? Coloca hashtag profissa, tá? Pra eu ter uma noção de se eu tenho mais iniciante, mais tatuador do zero, né, mais a galera que nunca fez nenhuma, ou se eu tenho mais galera que já tá mais acostumada. Olha, muito sem sombra. Muita gente começando do zero. Eu pergunto isso, gente, que é tem alguns manchadinhos ali. Eu sempre pergunto, gente, porque pra ver como é que eu vou levar a aula, entendeu? Se tem mais sem sombra, eu vou levar uma linguagem mais iniciante, certo? Que é para vocês entenderem ainda melhor tudo aquilo que eu estou explicando, certo? Então, maioria sem sombra, alguns manchadinhos, mas a grande maioria sem sombra. É um meio termo, né? De iniciantes, bastante gente que nunca nem tatuou. Gente, mesmo que você nunca tenha tatuado, dá graças a Deus que você tá nessa aula aqui hoje, que isso aqui vai salvar a tua vida lá na frente, tá? Vai valer muito a pena estar aqui hoje. Continuando, gente. Aula de hoje, como fazer um realismo com sombra suave. Vamos pro erro 1. Eu vou falar dos erros primeiro e aí a gente vai em seguida dos erros. Eu vou dar uma passada bem rápido por eles, tá? Porque é parte mais teórica, porque eu vou na prática mostrar a execução de cada um dos erros, né? Ou na verdade, como não cometer cada um dos erros, tá? Então vamos passar rapidinho pela teoria e a gente já vai pra tatu. Só antes da gente começar o primeiro erro, a primeira parte, isso é a primeira parte, não adianta colocar isso lá no livro que não vai abrir. Tá? A primeira parte da senha é sombra, tudo maiúsculo. E depois, mais lá na frente da aula, lá pelo meio, no final, enfim, em algum momento da aula eu vou dar a segunda parte da sombra, tá? Quando eu faço assim com os dedos, ele faz esses balãozinhos, eu tenho que tirar essa configuração do computador. Quando eu der a segunda parte, vocês juntam a segunda parte, tudo maiúsculo, tudo em caps lock, letra de forma, tudo grandão, sem espaço no meio, tá? Então vai ter essa palavra, vai ter uma segunda palavra que vai juntar, vocês vão juntar as duas em caps lock, letra de forma grandona, sem espaço no meio. Mas a primeira palavra é sombra, tá? Ó, galera, posso trocar água por café? Pode, né? Não sei se você vai conseguir dormir depois. Falar nisso, eu vou até colocar um night shift aqui na minha tela, que aí a tela já fica amarela, que senão eu fico vendo tudo azulado, aí de noite é mais difícil para dormir. Depois quando deita, né? Fica vendo a tela do computador essa hora. Deixa eu aproximar o mic. A galera falou que o som tá baixo. Aí. Aqui. Vamos lá. Ó, galera, boa. Renata, te contar, meu irmão fez uma tatu fine line na perna e lembrei das suas dicas, a tatu dele ficou muito boa e tá parecendo que ele tatuou de secagem, tá parecendo que ele tatuou ontem, te agradeço mesmo. Aí a galera que seguiu as dicas, ó, da aula de traço. Que massa. Então, gente, dada a primeira parte da senha, continuando aqui, erro 1, tá, gente? O erro 1 é ignorar a referência. Por que ignorar a referência é um erro? Prosseguindo. Gente, a referência, no caso, essa daqui é uma parte da referência, tá? Dessa tatuagem que a gente vai fazer hoje. A referência é exatamente esta. E o que acontece? Gente, a galera que tenta fazer um realismo tem mania de olhar pra tatuagem e pensar assim, não, eu acho que isso daqui não é bem assim. Que nem, por exemplo, você tá vendo ali o olho dela?
No olho, na parte de cima do olho, no canto externo, em cima, a gente sabe que ela tem muitos cílios, né? Ela deve ter muitos cílios, ela deve ter, sei lá, mais de 100 cíliozinhos aí, tá? Não faço ideia de quantos, mas muitos cíliozinhos, tá? Aí a gente pensa, cara, se ela tem cílios, eu tô vendo 2 ali. Eu tô vendo 2 mais compridos e 2 bem curtinhos ali, né? Entre o olho e aquela linha preta, né? Abaixo da sobrancelha. 2 bem curtinhos e 2 mais compridos. E cadê o resto dos cílios? Como é que eu vou tatuar essa menina sem cílios? Vai ficar estranho, tá? Então eu vou fazer mais cílios. A galera tende a pensar que deveria ter determinada coisa ali e inventar aquela coisa. E, gente, a gente não inventa absolutamente nada no realismo. Você quer inventar na volta, que nem nessa tatuagem mesmo, tem todo um fundo ali aquarelado, uns riscos, aí você inventa o que você quiser, fora do rosto. Na parte que é realista, você não inventa, você segue a referência. Então, ignorar a referência é um mega de um erro. Olha aqui, gente, uma ótima maneira de você conseguir levar a sério a sua referência é você usar ela de cabeça para baixo, tá? Então, gente, prestem atenção. Você vai fazer um decalque de realismo, tá? Principalmente para quem já tentou fazer um decalque de realismo e não conseguiu fazer esse decalque com facilidade, ou seja, identificar, separar as manchas, né, do decalque da marcação. Decalque, gente, é a marcação que a gente faz e cola na pele. Explicando que tem muito iniciante, né, muita galera do zero, a gente faz uma marcação, cola essa marcação na pele e a partir dessa marcação a gente tatua. Vocês vão entender isso melhor quando eu mostrar a prática, que vocês vão ver a marcação já colada na pele. E é exatamente essa mesma marcação aqui. Só que aqui eu coloquei ela de cabeça para baixo. Por quê? Quando a gente vê a imagem assim, a gente tende a imaginar que é um olho e a deduzir quantos cílios deve ter, que a sobrancelha deve ter fios. Mas quando você coloca a imagem de cabeça para baixo, o nosso cérebro, ele tende a ter mais dificuldade de identificar qualquer coisa que a gente já está acostumado, que nem um rosto. A gente não costuma ver rostos de cabeça para baixo, a gente vê rostos nesse sentido, né? Não, as pessoas não andam plantando bananeira na rua, elas andam assim. Então você conhece um olho assim, quando ele está de cabeça para baixo, você não fica tentando inventar coisa, você olha para o que realmente existe. Então, realmente, ó, quando você olha para a sobrancelha assim, você tende a imaginar que ela tem fios. Agora, quando você olha para a sobrancelha assim, colocam, é verdade, todo mundo que consegue perceber o quanto muda a nossa visão quando a gente joga de cabeça para baixo. Vou de novo a sobrancelha, ó. Quando a gente olha assim, a gente praticamente imagina fios. A nossa visão imagina fios. Frios não, né? Fios. Mas quando a gente faz isso daqui, de cabeça para baixo, a gente só vê um bloco que ele vai do mais clarinho, lá perto do nariz, para o mais escuro. Você consegue entender isso? Olha lá, que nem no olho. Você não tende a imaginar um monte de cílios. Você só vê que é um escuro que vai afinando. Não, ao contrário desse sentido. É um escuro, bem preto, ele vai afinando e tem 2 tracinhos. Então você não inventa. E aí você consegue seguir melhor a referência quando você vira de cabeça para baixo para tirar. Porque aí você inventa menos. Aí, é verdade, é verdade, é verdade. É muito louco, né? Então, um belo macete para tirar decalque de realismo, principalmente no início, é virar de cabeça para baixo, tá? Um exemplo. Ó, lembra do Felipe, que eu mostrei lá para vocês? Meu aluno? Aqui tá lá, há um baita tempo na comunidade, ele postou isso aqui. Fala, pessoal, umas 4 horas nesse tigre. O meu primeiro. Eu gostei bastante do resultado. O que acharam? Gente, para vocês que pensam que talvez possa demorar muito para vocês conseguirem atingir um bom resultado, esse foi o primeiro tigre que o Felipe, aquele meu aluno que postou os trampão lá, que ele conseguiu fazer na vida. Por quê? Olha o nível de dica que eu tô dando para vocês. Cara, vocês não sabiam nem por onde começar o decalque. Agora vocês já sabem que o dia que vocês forem sentar para fazer um decalque, sentem fazer ele de cabeça para baixo, que você não vai inventar cílio nem sobrancelha que não tem, e a tatuagem vai ficar muito mais realista. Num erro, eu já resolvi um monte de problema da vida de vocês, e ainda tô provando para vocês que, seguindo essas dicas, vocês conseguem ter resultado muito mais rápido. Faz sentido, né? Então, gente, eu trago esse tipo de prova aqui, realmente, isso é uma prova, para provar para vocês que, cara, escuta o que eu tô falando, que vai dar certo, ou vai dar muito mais certo, ou vai dar certo muito mais rápido, certo? Então, olha o resultado do Felipe no primeiro treino de tigre. Olha que doideira. Massa, né? Erro 2. Ter medo do preto. Gente, isso é um grande problema porque, galera, o que é o medo do preto? Muitos tatuadores olham para as tatuagens e pensam assim, vocês estão vendo ali que nem, por exemplo, essa parte aqui, ó,
que é tipo a maçã do rosto aqui, tá? Olha aqui, vocês estão vendo que aqui, quando eu faço assim, tá bem claro, né? Ó, vou até voltar pra câmera. Quando eu faço assim, tá claro, tá? Então, se você fosse tatuar isso aqui em preto e cinza, aqui você ia botar um tom claro. Agora, nesse lado do rosto aqui, cara, tá pretão, não tá? Tem um vermelhinho aqui no meio da luz, né, que tá pegando, mas, cara, isso aqui não tá pretão? Aí o que acontece? Chega na hora de tatuar, o tatuador olha esse pretão aqui e diz, nossa, não, mas a pele dela é clara, eu não posso botar esse escuro aqui na bochecha, como é que eu vou colocar esse escuro aqui na bochecha? Cara, entende uma coisa, se tá escuro aqui na bochecha, se tá escuro aqui no nariz, bota, nesse lado é claro, se aqui tá escuro, bota, se aqui tá preto, bota, se aqui no pescoço tá preto, bota. Vocês estão vendo que o meu cabelo aqui tá todo claro? Mas olha aqui em cima, olha aqui, tá preto, então não inventa fio aqui. Aqui você faz fio, ó, aqui você faz fio, tá vendo o fio? Tá vendo, né, mechinhas? Aqui é um bloco preto, vocês conseguem ver que isso é um bloco preto? Olha no meio dos meus dedos lá, ó, bloco preto. Se eu fizer assim na luz, deixa de ser, mas lá na referência, se tirar assim uma foto minha agora, é um bloco preto. Aonde tiver bloco preto, bota bloco preto, não tenha medo de botar preto, não clareia, porque se você fizer diferente da foto, vai ficar a tatuagem diferente da referência, você tem que copiar a referência. Certo? Então, não tenha medo do preto, aonde tem preto, como por exemplo ali nas raízes do cabelo dela, lá na bochecha, no corte entre ela e o tigre, na raiz lá do corte do tigre, no canto do olho, ela tem um canto do olho bem escurão, coloca preto. Se tá preto, bota preto. Ó, galera, eu tô vendo. É muito louco, tá? Gente, erro 3, usar agulha reta. Agora eu vou dar um exemplo que vai doer na alma de vocês, que é o seguinte. Gente, agulha reta. Isso daqui é uma agulha Magnum, tá? Para quem quando eu falo, por exemplo, que nem às vezes nos stories eu vou lá e falo assim, uma 1207 MG. Isso é uma 1207 Magnum, tá? 12 é a espessura, que é 0,35, que é o tamanho de cada agulhinha, assim, cada agulhinha é 0,35, ou seja, 1/3 de 1 milímetro. Pega 1 milímetro, corta por 3, é a espessura daquela agulha. Tem 0,25, 0,30, 0,35, 0,40. Mais comum é a 0,35, tá? Que é 1/3 de 1 milímetro. Vocês estão vendo cada uma daquelas agulhinhas que tem ali embaixo? Cada uma daquelas tem 0,35 milímetros, tá? Uma Magnum, ela é composta exatamente como tá ali. São 2 pentes de agulhas. Então, por exemplo, quando eu falo de uma 7 Magnum, elas são 3 agulhinhas em cima, 4 embaixo. Aquela ali, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 em cima. Não, 6, ela tá virada de cabeça para baixo, né? Então, ela tem 6 lá e 7 em cima. É que ela tá virada. Geralmente seria ao contrário. Ela tem 6 em cima e 7 embaixo. Então, ela é uma 13 Magnum. Essa daí é uma 13. 6 mais 7, 13, né? Essa daí é provavelmente uma 12... Uma 12-13 Magnum. 12 é a espessura, 12 é quando a agulha é 0,35. Só para vocês entenderem. Se ela tivesse, cada uma daquelas 12 agulhinhas tivesse 0,30 milímetro, ela seria uma 10-13 MG, tá? O MG é o reto. Vocês estão vendo que elas são retas na ponta? E aí, gente, o que acontece? Cara, se eu pegar essa caneta... Vou dar um exemplo para você. Se eu pegar essa caneta assim, eu fizer assim no meu dedo, eu não corto, tá? Porque essa caneta é grossa. Aí vocês imaginam pegar uma agulha dessa daí reta, cara, e fazer assim na pele. Ela não entra tão fácil, ela encontra resistência, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem mais na prática. Cara, folha de ofício, papel sulfite. Coloca um eu nesse chat. Vou subir aqui o microfone que ele vai caindo, né? Coloca um eu nesse chat. Todo mundo que alguma vez na vida já foi pegar uma folha de papel sulfite rapidão e cortou el dedito. Gente, dói na alma. E, cara, dói tanto que eu tenho certeza que a maioria de vocês, todo mundo que já cortou o dedo... Ó, galera, acabei de fazer o teste com a caneta, né? Não corta. Gente, todo mundo que já cortou o dedo com uma folha de papel sulfite, pegou a mão agora e chegou a fazer assim, ó, de tão nervoso que deu. A gente nunca mais esquece, né? Dói na alma. E, gente, é muito louco, porque, gente, é uma folha. Ela não era pra cortar, ela não é uma faca. Ela não é uma lâmina, ela não é uma gilete, ela é uma folha. Só que sabe por que ela corta fácil o dedo?
Porque ela é muito fininha e ela não encontra resistência. Então a palavra desse erro aqui é resistência. A nossa pele, quando ela passa, ela é tão fininha que ela corta. Você nem tinha intenção de ela rasgar o dedo e ela rasga o seu dedo, sabe? Ó, galera, eu fiz isso hoje, inclusive. Gente, tá ardendo ainda, né? Cara, quando você for tomar banho, pula o banho hoje, deixa pra tomar amanhã. Vai arder muito, tá? Só pra te avisar. Sinto informar, mas vai doer muito. Então, gente, qual é a lógica disso? Como eu falei, quando você aplica com uma agulha fininha, que nem tá acontecendo aqui nessa imagem, a agulha não encontra tanta resistência. Agora, quando você vai sombrear, você precisa sombrear com uma Magnum, que é uma agulha larga, para não ficar marcado. Você não pode sombrear, né? Até dá, tem estilos aí, tipo Dot Speeds, que você sombreia com uma agulha fininha, mas é outra coisa. Aqui eu tô falando de sombreado raiz, preto e cinza, black and gray, tá? Se você perfura a pele com uma agulha fininha, a pele não encontra tanta resistência, porque é uma agulha, ela é fininha, ela tá concentrada. Agora, quando você tatua com Magnum, você encontra muito mais resistência. Aqui tá o exemplo, ó. A Magnum MG normal, que nem tá ali, tipo, essa daqui eu acho que é uma 11 Magnum, tá? Ela é reta na ponta, ela tem a ponta cortada, assim, ó, retinha. E a Round Magnum, que seria a Magnum curvada na tradução, ela tem, é a de baixo lá, ó, lá do cantinho de baixo. Ela tem os cantos arredondados, ela é como se fosse uma mão, assim, ó. Ela não é retinha, ela é arredondada, tá? Por que eu tô explicando isso pra vocês? Porque tem esses dois tipos de agulha sombreada e a maioria dos tatuadores que eu conheço, talvez hoje não tanto, né? Porque, enfim, só eu já ensinei mais de 16 mil pessoas a tatuar, então, né, vai mudando a tendência no mercado. Hoje muito mais gente sabe dessa informação. Até porque muitos tatuadores buscam informação até mim para passar a informação adiante, né, pelo tempo, pela relevância. Desde 2013 eu tatuo, desde 2019 eu tô através do Dica de Tatu dando dicas, então são muitos anos, né? E aí, gente, a Magnum reta, a maioria dos tatuadores usa, ou pelo menos utilizava a Magnum reta para fazer um sombreado, e aí acabava ficando marcado. E hoje sabe, ou estão aprendendo hoje, como vocês, que a Round Magnum é muito melhor. E por quê, gente? Aqui do lado, aliás, eu coloquei um exemplo de uma pele. Quando a gente vai com a Magnum reta na pele, você consegue ver que aqui, nesse exemplo mais perto de mim, aqui ó, esse aqui primeiro, tá? A Magnum reta, quando você afunda qualquer coisa na pele, tipo assim, cara, se você afundar com a sua unha, a pele não afunda reta, ela afunda assim, ó. Ela faz uma cadoinha e sobe. Ela faz uma ondinha pra baixo e sobe, tá? Ela não faz assim, ó, psh, desce, sabe, quadradinho, assim, tum, 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 tum. Não, ela não faz um U quadrado, ela faz uma ondinha e sobe. E o que acontece? Se você usa a Magnum reta, você consegue ver aqui, nesse cantinho aqui, que os cantos pegam na pele e o meio lá dela não pega. Não pega. Nessa primeira aqui, ó. Essa daqui que tá bem pertinho da minha mão. Aqui, ó. Aqui. É que se eu botar o dedo lá no frente não adianta. Essa bem pertinho aqui. Você consegue ver, coloca eu vejo, tá? Ó. Bem na curvinha ali, dessa primeira, a agulha, ela não encosta na pele. Ela encosta os cantos da agulha na pele e o meio não encosta. E aí a outra lá do canto, que é a Magnum curvada, quando ela passa na pele, ela consegue acompanhar a curvatura da pele. E por que isso é maravilhoso na Round Magnum, gente? Porque tudo que a gente quer numa sombra é uma sombra suave, uma sombra lisa, uma sombra homogênea, ou seja, ela não pode, qual é o oposto disso? Se não marcar o meio, vai ficar todo arranhado o teu sombreado. Vai ficar todo manchado. Você vai tentar fazer as emendas, fazer ele homogêneo, e não vai ficar homogêneo, porque tá pegando os cantos e não pega o meio. Como é que você vai espalhar a tinta direito assim? Então, a outra espalha muito mais uniforme, tá? Então, na dúvida, sempre escolham para sombreado, principalmente, agulhas grandes e Round Magnum, tá? Ou Magnum curvada, certo? Porque dessa forma, a pele encontra muito menos resistência e a agulha acompanha a curvatura da pele. Prosseguindo, erro 4, desenhar a arte. E por que, gente? Desenhar a arte é um mega erro, certo? Eu acredito, coloca aqui todo mundo que tá aqui no chat, todo mundo que tá aqui, comenta aqui embaixo qual é o nome desta brincadeira. Todo mundo que já brincou desta brincadeira, eu acredito que a grande maioria de vocês conheça, né? A galera que não foi criada na geração que só mexe no celular, no videogame, na TV, teve um tempinho na rua, né? Ou pelo menos lá no colégio, brincou dessa brincadeira aqui. Então coloca qual é o nome dessa brincadeira aqui, pra eu entender que vocês vão entender o exemplo que eu vou dar aqui.
Ó, já começaram ali. Telefone sem fio, telefone sem fio, telefone sem fio, telefone sem fio. Em algum lugar pode ter um nome diferente, mas eu só conheço como a galera falou passanel ali. Não é passanel, porque passanel a gente não fala no ouvido. Passanel é só na mão, tá? Essa daí, ó, a primeira menina lá, a de cabelo mais comprido da ponta, de casaco rosinha, ela tá falando no ouvido. Então é telefone sem fio, tá? No que consiste essa brincadeira, pra quem não sabe? Essa brincadeira consiste com a primeira pessoa pensa numa frase e ela fala bem baixinho no ouvido da segunda. E aí, por exemplo, ela fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí a primeira, ela entende e às vezes ela não entende alguma coisa, ela não pode pedir para repetir, ela não entende alguma palavra e às vezes ela meio que esquece o que a primeira pessoa falou. Ela chega na segunda e fala, a roupa roeu o rato do rei de Roma. Aí o outro fala, a Roma roeu o rato do rei da rua. E chega no final, quando chega na quinta pessoa, a frase está completamente diferente, tá? E por que eu tô falando isso? Se da primeira pessoa para a terceira já não chega certo, ou da primeira para a segunda já não chega certo, eu nunca vi nessa brincadeira a frase chegar no final igual saiu da primeira pessoa. Sempre dá erro. Sempre que a gente passa uma informação, às vezes você precisa pedir um favor para alguém. Cara, com certeza já aconteceu com você. Você foi pedir um favor para alguém, em vez de você pedir pessoalmente, você pediu para outra pessoa pedir para aquela. Você falou para uma para falar para a segunda. E aí o que acontece? Cara, sempre chega na segunda distorcido, porque não foi você que explicou, não foi a outra pessoa que ouviu. Sempre a quem vai levar o recado leva distorcido, sabe? E aí, gente, não faça isso com a tatuagem, tá? Principalmente com o realismo. Por isso o que eu quero dizer? Hoje a gente vai fazer essa tatuagem aqui, e aí muitos tatuadores o que fariam? Olhariam para essa imagem e desenhariam ela. Cara, eu já fui pro iPad ou pro Photoshop ou pro aplicativo gratuito do celular, onde você quiser fazer. Eu fiz no iPad, mas dá para fazer até no aplicativo gratuito no celular, como eu ensino para os meus alunos dentro da formação. Lá dentro tem aula de, cara, você não tem iPad nem Photoshop, você pode fazer no celular, tá aqui 2 aplicativos gratuitos, você escolhe qual você quer, você treina para fazer as montagens que você quiser no aplicativo gratuito, que é para não ter desculpa, tá? Então, você pode, por exemplo, foi lá, fez essa montagem, para que você vai pegar a montagem e vai desenhar ela no papel? Tem muito tatuador que faz isso ainda, acredita? Aí você desenha, você passa horas desenhando, porque você acha que você precisa desenhar no papel antes, para depois passar para a pele. Não, cara, isso é telefone sem fio. Porque todo o processo artístico, quando você faz ele a primeira vez e faz a segunda, faz a terceira, sempre vai ficar diferente e sempre vai mudar mais. Quanto mais vezes você refizer, vai mudar mais, tá? Então, o que você faz? Você faz a montagem, certo? E você... Além de fazer a montagem, a galera pergunta quais são os apps. Gente, tem o Sketchbook Pro, tem Ibis Paint, tem vários outros, sabe? Mas esses são 2 que me vieram à cabeça, mas tem vários, que nem a galera Ibis Paint, sabe? Tem vários aplicativos aí que vocês podem ir treinando arte, é bem legal, tá? Mas lá dentro eu indico esses aplicativos e mostro, né, como é que faz, certo? Como eu tava falando, para não perder a linha do raciocínio. Cara, não desenha. Você faz a arte, joga para a impressora, imprime, tira o decalque e joga para a pele. Simples assim. Você deixa de perder tempo, tá? Somente para esse estilo realismo não serve para mais essa dica. Cara, qualquer coisa que você puder criar a arte num aplicativo e imprimir, não redesenha. Você só tá perdendo tempo e vai ficar diferente daquilo que já estava bom. Você fez no aplicativo e ficou bom? Para que você vai redesenhar? Não tem essa necessidade. Você não é desenhista, você é tatuador. Você não precisa redesenhar a arte, tá? Então, gente, continuando, olha aqui, como é que tá a referência? O que você vai fazer? Em vez de desenhar a arte, você vai imprimir e fazer a marcação, como eu já tinha mostrado. Vou colocar aqui para você entender melhor ainda. Verde eu acho que fica melhor, né? Fica mais nítido. É isso que você faz. Você vai imprimir a referência e se você vai separar, vocês estão vendo ali perto do tigre? Tá preto. Aí depois tá cinza médio. Aí eu pontilhei. Pra quem não entende como é que faz um realismo um decalque desse, tá? Tem o preto. Entre o preto e o cinza médio, ali perto do tigre, tá? Eu pontilhei. Aí depois tem, entre o cinza médio, lá em cima da sobrancelha, tem uma parte bem clara, né? Que separa o cinza médio do bem clarinho. Eu pontilhei, igual fofoca, nunca chega igual. Gente, melhor exemplo, fofoca, cara. A primeira pessoa conta a 10ª, cara, é completamente diferente, sabe?
Começa que foi a tua prima que fez, depois já foi a tua Dinda, depois já foi a vizinha, todo mundo tá envolvido e no final você vai ver na fonte e não tem nada a ver com o que foi falado. É muito doido isso. É o melhor exemplo que tem, tá? Ó, e quem não tem impressora própria para decalque, você imprime normal, vai no Xerox da esquina, vai na Lan House da esquina, imprime por 50 centavos, preto e cinza, e tira com papel ictográfico e lápis, lapiseira, caneta. O melhor é lapiseira, né? Mas, não tiver outra opção, vai de qualquer outra coisa. E, gente, não existe desculpa para treinar, tá? Você não precisa ter máquina e fonte e tudo mais para treinar decalque, tá? Eu nem aconselho que quem não sabe mexer numa máquina saia comprando uma máquina, mas treinar decalque você pode. Você imprime a arte, compra papel ictográfico, lapiseira e tira o decalque, vai treinando decalque, certo? Gente, então assim, ó, cara, qual é o arte do decalque? É separar os tons. Ali eu separei o preto do cinza médio, depois o cinza médio do clarinho, lá no olho, ó. Gente, a sobrancelha mesmo, cara, ele é um bloco cinza escuro, né? Bem escuro. Praticamente preto. Não é preto, mas é praticamente preto. E depois embaixo tem um cinza médio. Lá no canto do olho tem um pretão. É só separar. Aí você vai lá pra bochecha, ó, tem um escuro, depois tem o claro lá no meio, depois tem o cinza escuro. É isso que você faz. Você só separa os tons e vai pontilhando. Tudo que é bloco, você circula, e tudo que é sombra, separar uma sombra da outra, você só vai pontilhando, que é pra determinar o que é o que, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, olha essa mesma referência. Fala, pessoal, tá aí o resultado da aula do curso. Muito ainda a melhorar. Isso foi o Jonathan Siqueira, que é meu aluno, tá? Ele mandou isso lá dentro da comunidade. Esses prints que eu pego, gente, são lá de dentro da comunidade. A gente tem uma comunidade fechada dos alunos, onde os alunos de todas as turmas, eu não separo por turma, cada turma nova que entra, eu coloco com os alunos antigos, que é para os antigos conseguirem ajudar, para os novos, tipo, reviverem mais os antigos, sabe? Então, assim, ó, é um bem bolado, uma mistura muito boa, sabe? Então tá todo mundo junto lá dentro. E aí eles postam lá dentro, não é limitado. Se você fizer 3 treinos por dia, você quer postar os 3, você tem mais 2 dúvidas, você pode postar, os próprios alunos se ajudam, as mentoras ajudam, eu ajudo de vez em quando também. Então é muito legal. E esses prints são de lá, tá? Só para vocês entenderem. Mas é uma comunidade fechada, exclusiva dos alunos da formação. Não adianta procurar, pedir para entrar, que só quando tem turma aberta e não tem turma aberta nesse momento é que você consegue entrar. Tá? O Jonathan Siqueira, que é meu aluno, mandou lá dentro. Fala, pessoal, tá aí o resultado da aula do curso, muito ainda a melhorar, principalmente em harmonização nas sombras. Deixar menos marcadas, mas para um primeiro realismo, creio que estou no caminho certo. Gente, primeiro realismo da vida do Jonathan. Olha o nível do tigre que ele já fez e olha o quanto ele já acertou nas sombras. Dá para ficar melhor? É óbvio que dá. Mas eu acredito que a grande maioria de vocês que nunca tocou numa máquina na vida, se na primeira vez que for fazer essa mesma tatuagem aqui que eu tô mostrando para vocês hoje, conseguir chegar nesse nível de resultado do Jonathan, gente, vocês vão pular da cadeira, vocês vão soltar foguete 3 dias. Foguete não, que os bichinhos ficam assustados, né? Mas vocês vão ficar muito felizes, vocês vão mostrar para todo mundo, vocês vão comemorar. Se na primeira tentativa de realismo da vida, vocês já começarem nesse nível de tigre e nesse nível de acerto de tom de sombra e tudo mais. Dá para melhorar a aplicação, dá para melhorar o homogêneo, mas é a primeira tentativa, gente. Primeiro realismo da vida, tá? E com certeza melhora que o Jonathan hoje vive tranquilamente de tatuagem, tá, galera? Gente, continuando aqui, erro 5 e a gente já vai para tatuagem, certo? O erro 5 é pensar que o tom é feito só pelo sume. Presta atenção, porque não só pelo sume, mas por 3 outros fatores. Para quem não sabe o que é o sume, gente, sume, vocês vão entender agora na prática que eu já vou começar a tatu, mas sume é os tons que a gente fabrica. Você pode comprar pronto sume, tipo sume claro, médio, escuro e preto, ou você pode fabricar, tipo colocar nos batoquezinhos, né, que são tipo os dedaizinhos onde vai a tinta. Você coloca lá no primeiro batoque 1 gota de preto, no segundo 4, no outro 8, no outro 16, e aí completa eles com diluente. Então você vai ter um sume bem clarinho, que é 1 gota e o resto é diluente. O outro vai ter 4 gotas de preto e o resto é diluente, então é um sume médio. O outro vai ter 8 gotas de preto e mais diluente até a boca, então é um sume médio pro escuro. O outro 16 gotas de preto e o resto de diluente, então é um sume muito escurão, sabe? Isso são sumes. É uma, como a gente diz, não é uma água suja de preto, é um diluente sujo de preto que com uma gotinha, por exemplo, com 1 gota de preto e o resto diluente, que se for passar ali, vai fabricar um tom bem clarinho na bochecha dela. Agora, se você usar o de 16 gotas, você vai fazer aquele tom escurão. É essa a lógica, tá?
Ó, a Bruna perguntou assim, mas a beleza do desenho autoral, eu curto a parte da criação. Tranquilo, maravilha, você pode viver de desenho autoral? Pode, mas desenho autoral é uma coisa e realismo é outra. Aqui eu tô falando de sombra no realismo, tá? Você quer aplicar todos os conceitos da sombra que eu tô te ensinando hoje aqui no seu desenho autoral? Ok, mas se você desenhar, não vai ser realismo. Realismo é você pegar a foto, imprimir, tirar o decalque e colar na pele da pessoa. Aí tem muito mais chance de ficar fiel. Tá? Mas você pode usar todo o aprendizado de sombra aqui e colocar no seu realismo. Você pode fazer desenhos autorais sombreados, tá tudo certo. Mas realismo é cópia de foto. Você não desenha realismo, tá? É essa a lógica. Então, gente, tem 3 outros fatores além dos sumis, tá? E quais são esses 3 outros fatores? Fator 1, quantidade de passadas. Vou dar um exemplo, tá? Você vai fazer um sumi médio. Você coloca lá num batoque pequeno. Um exemplo. 4 gotas de preto, 4 gotinhas. 1, 2, 3, 4. E aí, esses 4 ficam lá no fundo. Você completa ele de diluente. Ele ficou um sumi de 4 gotas. Cada vez que você passa, ele vai dar um tom médio. Entenda uma coisa. Se você passar uma vez esse sumi na pele, ele vai dar um sumi de 4 gotas. Vamos ver se vocês acertam. Eu passei uma vez o sumi de 4 gotas na pele. Então, eu tenho um tom equivalente às 4 gotas, um tom médio. Se eu passar mais uma vez esse sumi na pele, eu tenho um sumi equivalente a quantas gotas? Eu tenho um sumi equivalente a 4 gotas ou eu tenho um sumi equivalente a 8? Respondam aí pra mim. Vamos ver se vocês são bons de matemática. Se eu passei uma vez, eu tenho um sumi equivalente a 4 gotas, que é um tom médio. Se eu passei a segunda vez, eu tenho um sumi equivalente a 4 gotas ou a 8 gotas? A 8, ó, vocês estão bons de matemática, muito bom, né? Então, gente, quantidade de passada multiplica a quantidade do tom do sumi. Então, o que a galera faz? Vou explicar na prática. Você vai lá colocar um tom médio na bochecha, aí você aplicou o sumi de 4 gotas. Aí você pensou assim, nossa, aqui ficou um buraquinho, tá manchado. Aí você vai lá e reaplica o de 4 gotas em tudo. Gente, você vai dobrar o tom. Droba. Que diz o Thiago Ventura, né? Droba. Gente, é isso. Se você fica passando, você vai multiplicar. A quantidade de passada multiplica o tom. Então, você vai dobrar o tom. Então, o que acontece? Cara, você passou um de 4 gotas aqui na bochecha. Você achou que ele ficou muito claro? Você quer dar uma leve escurecida. Você quer dobrar o escuro dele ou você quer dar uma leve escurecida? Se você quer dobrar o escuro, quer, né? Dobrar, droba, você vai passar o de 4 de novo. Se você quer só dar uma leve escurecida, você vai passar o de 1 gota. Porque aí, 4 mais 4 é 8. 4 mais 1 é 5. Então, você vai chegar num tom 5. Sempre usa essa lógica do número de gota, de contar, de somar, de multiplicar os números das gotas, que aí vocês conseguem não pesar demais nos tons, que é o que a maioria dos tatuadores acaba fazendo, tá? Então, pensa na quantidade de passadas. Não só o sumi importa, a quantidade de passadas também. Certo? Segunda coisa, velocidade da passada. Cara, se você fizer vum, pega pouca tinta. Se você fizer vum, pega muito mais tinta. Pensa num aspirador de pó. Cara, se você pegar um aspirador de pó, tem muita sujeira no chão, você faz vrum com esse aspirador, ele não vai conseguir pegar muita sujeira, né? Ele vai acabar deixando sujeira no chão. Ele vai falhar. Ele não vai funcionar 100%. Agora, se você pegar o mesmo aspirador e for assim, o chão vai ficar bem limpinho. Por quê? Por onde ele passar, ele vai conseguir funcionar bem. Então, se você fizer uma passada, você quer que pegue, que fique mais escuro, que fique mais intensa aquela parte, você pode passar mais devagar. Vai ficar mais marcado também. Se a intenção é aplicar um sumi escuro mesmo, você pode passar mais devagar, porque você quer que pegue mais o tom. Agora, é um sumi clarinho, você quer que ele fique bem suave, você aumenta a passada da mão. Então, muita coisa você resolve, não só no sumi, mas na passada da mão. Quer deixar mais escuro? Você está aplicando um sumi escuro? Aplica mais devagar, ele vai pegar mais forte, ele vai ficar mais intenso. Então, não é porque é um sumi de 16 gotas, se você aplicar um sumi de 16 gotas rápido, ele vai ficar mais claro. Agora, se você aplica esse mesmo sumi de 16 gotas bem devagarinho, ele vai ficar mais escuro. Mas é o mesmo sumi? Sim, mas a velocidade da passada da mão também faz diferença, tá? Estão conseguindo entender? Coloca eu tô. Com letra de forma. Todo mundo que está conseguindo entender, mesmo que a maioria seja iniciante, coloca um eu tô. Todo mundo que está conseguindo entender aí, comenta aí, tá? E a terceira, gente, é pressão da mão.
Cara, se você passar a mão bem suavezinha, vai pegar menos tinta. Se você, essa não precisa nem dar muito exemplo, né? Agora, se você pressionar a mão, vai pegar mais tinta. Só tem que cuidar o seguinte, você não pode pressionar a mão. Ó, galera, eu tô, né? Modéstia à parte, eu sei que a minha didática é boa, galera. Obrigado. Só queria confirmação. Gente, como eu tava falando pra vocês, gente, pressão da mão. Se você pressionar um pouquinho mais, vai ficar mais escuro. Se você pressionar menos, vai ficar mais claro. Isso significa que você vai pegar... Tem muito tatuador que faz isso, trabalha com preto puro, tá? E tá tudo certo. O cara lá tem 5, 10 anos de experiência. Ele molha a agulha no preto puro e ele passa rapidão assim, com a mão bem leve e o tom fica clarinho. Pra vocês verem como a pressão da mão também funciona. Aí ele resolve, ó, o tatuador que ele trabalha com preto puro, eu já adianto pra vocês. Como é que ele resolve? Ó, eu fiz assim com a mão, o negócio jogou estrelinhas, né? Como é que ele trabalha com preto puro e ele consegue fazer claro, médio e escuro? Porque ele trabalha a quantidade de passadas, porque ele trabalha a velocidade da mão e porque ele trabalha a pressão da mão. Tá aqui a resposta. Como é que tatuadores experientes conseguem fazer tatuagens preto e cinza com vários tons e com preto puro? Só tenho um detalhe que eu tenho que contar para vocês aqui. Esses tatuadores que conseguem fazer isso são experientes. A gente precisa ter muito domínio da quantidade de passadas necessária, da velocidade da nossa mão e da pressão da nossa mão para conseguir fazer um trabalho com um único preto puro e fazer vários outros tons sem machucar a pele acertando nos tons. Vocês são iniciantes ou nem mesmo iniciaram. Qual é o meu trabalho aqui? Minimizar o risco de cagada que vocês possam vir a cometer. Então, faz o SUMI, conta as gotinhas, pensa no dobrar as gotinhas, pensa na velocidade da mão, pensa na pressão, mesmo trabalhando com SUMI. Como eu disse, mas tem gente que não dilui a tinta. Sim, eu consigo hoje, se eu quiser tatuar, fazer traço lindo, maravilhoso, sem estourar, sem diluir a tinta. Você que é iniciante vai conseguir? Não. O risco de você fazer uma cagada é imensa. Então, nem que seja nos 2 primeiros anos do seu trabalho, você dilui a porra da tinta, que é para diminuir o risco de você fazer merda. Entendeu? Meu trabalho aqui, eu não ensino gente, a galera que já sabe, eu consigo aperfeiçoar o trabalho, ok? Mas a maioria das pessoas que eu ensino é do zero ou é iniciante. Qual é o meu trabalho? Ensinar minimizando o risco de cagada. Entendeu? Então depois você quer ir para uma outra técnica mais avançada, um preto puro, ok. Mas você tá iniciando, não tenta. Vai no SUMI e leva em consideração tudo isso que eu tô passando, tá? Então, gente, quantidade de passadas conta, velocidade da passada conta, pressão da mão também conta, também vai mudar o SUMI. Mas é um SUMI de 4 gotas, não interessa. Mudar a quantidade, mudar a velocidade, mudar a pressão, vai mudar o resultado do SUMI, tá? Então tem esses 3 fatores, além do SUMI que você está usando. E um outro exemplo disso é a Fernanda Priscila, minha aluna, também foi lá dentro da comunidade e postou. Oi, sou Esponja 9. Esponjas são os meus alunos e eles são esponjas, eles mesmos se chamam assim porque eles nunca param de absorver, tá? Oi, sou Esponja 9, meu primeiro realismo. Ó, mais um caso, gente. Só trouxe os primeiros realismos aqui, porque é pra vocês se inspirarem mesmo, tá? Meu primeiro realismo. Fiquei muito nervosa e ansiosa. Sei que tem muitos erros, mas tive que adaptar, pois não tenho um cartucho 3RL, que era pros detalhes ali. Mas gostei do resultado. Foi minha opção deixar mais clara, principalmente na boca. Ai, gente, muito feliz em conseguir. Aceito críticas e conselhos para melhorar mais e agradeço muito a Renata Jardim. Aí tem toda, tipo, meio uma dedicatória embaixo. Aí agradeço a Renata Jardim por estar conseguindo o resultado, evolução, essas coisas, tá? Gente, olha o nível. Gente, eu conheço uma penca, mas assim, uma penca, quando eu digo, é centenas. Eu não vou dizer que é milhares, porque talvez eu vá estar exagerando, mas centenas de tatuadores que fazem preto e cinza sombreado há pelo menos 10 anos e não conseguem chegar num nível de realismo e de sombreado e de delicadeza e de perfeição, não conseguem chegar aos pés do primeiro treino dessa minha aluna. 10 anos de trabalho não chega aos pés do primeiro treino. É como eu digo, galera, não é a prática, não é só a experiência, a prática leva à perfeição, não é só experiência que leva à perfeição. Porque se você ficar 10 anos fazendo a coisa errada, você vai ficar muito bom em fazer a coisa errada. Agora a Fernanda Priscila mesmo, o que ela fez? Cara, ela não tinha experiência, mas ela foi lá e aprendeu direto da maneira certa. Ela escutou tudo que eu falei, ela seguiu o meu método, ela assistiu as minhas aulas e aí ela aprendeu direto da maneira certa. E olha o primeiro realismo da vida dela, o nível que ficou. Centenas de tatuadores, mais de 10 anos fazendo cagada, não chego aos pés do primeiro realismo dessa minha aluna. Por quê? Aprendeu do jeito certo.
tá? Aprendeu comigo, né? Aprendeu com o meu método, enfim. Modéstia à parte, aprendeu comigo, né? Gente, bora pra prática? Eu vou fazer o seguinte, como que eu faço com tatuagens grandes assim, principalmente, tá? Seria loucura minha deixar pra fazer, sentar, montar o material aqui na mesa e fazer com vocês, até porque levaria muito tempo. Esse rosto, ele levou bem mais tempo para ser executado do que o tempo que eu vou levar para mostrar ele aqui para vocês. Então eu tive um trabalho duplo, na verdade, né, com esse rosto, que foi o seguinte: eu primeiro sentei, fiz toda essa tatuagem, filmei toda essa tatuagem, gravei ela bonitinho, depois eu mesma sentei e editei o vídeo inteiro, e aí ele ficou extenso, né, porque é uma tatuagem extensa, que depois o que eu fiz? Eu mesma sentei no aplicativo lá de edição de vídeo, porque tinha que ser eu, né, não pode ser outra pessoa. Tem vídeo que eu tenho 2 editores de vídeo na minha equipe, tem vídeo que eles vão lá, editam, botam entrada, botam saída, bonitinho, mas esses, gente, eu mesma tenho que sentar no editor, por quê? Porque eu tenho que escolher o que é importante eu te mostrar e o que eu posso rodar. Então, por exemplo, tem parte que eu vou dizer assim, ó, cara, olha aqui, assim que você faz o fio de cabelo, com essa agulha assim, com essa voltagem. Aí eu mostro ali bem delicadinho. Aí depois eu fico mais 10 minutos fazendo fio de cabelo igual. Aí esses 10 minutos acelera. Aí depois chega no... Ai, olha aqui, o detalhe do olho. Você faz assim a bolinha do olho, e aí pra acertar no tom, é assim que você faz a sobrancelha, parará. Depois eu fico mais 5 minutos fazendo a sobrancelha. Nesses 5 minutos que fica só repetindo a mesma coisa que eu mostrei, acelera. Então tudo que está acelerado no vídeo é porque é mais do mesmo que eu já expliquei. Então, gente, o que eu vou mostrar agora pra vocês é o filé, é o ouro do ouro, ou seja, eu peguei só as partes importantes que eu ensino, só o que é mais relevante nessa tatuagem, trouxe pra vocês, pra não ficar tarde, porque eu sei que a maioria de vocês ainda vive de carteira assinada, tem que acordar cedo, tem que levar filho no colégio. Então, pra não ficar extenso, o que eu fiz? Resumi, tô entregando só o filé pra vocês, vou rodar a tatuagem aqui pra vocês aprenderem na prática, com só a parte que mais importa, que é mais relevante, e a gente já volta pra completar a aula e ter mais umas... Hã? E muito importante, gente, não sai, porque não fica gravado e não vai ter replay, tá? Então sente e assiste, e eu vou, daqui a pouquinho eu vou dar a senha pra vocês, enfim, e tem mais coisa aí pra contar pra vocês, tá certo? Bora pra tatu? E agora vamos fazer a moça, né, que é a continuação lá da tatuagem do tigrinho. E pra começar, como eu, na primeira parte dessa tatuagem, acabei ficando com algumas marcações aqui do decalque, eu já clareei um pouco essa parte para que não fiquem as marcações, né, ou fique o mínimo possível no final desta parte aqui. Então, como tá bem clarinho, eu vou começar marcando pelo olho. Mas antes eu vou falar do material. Material eu vou usar uma 3RL, uma 9 Magnum, né, tá aqui, e uma 15 Magnum também. E aqui os tons preparados, eu coloquei preto, e é preto puro, e quando eu falo preto puro é sempre preto com diluente, eu nunca uso tinta sem diluente. Então o preto, ele tá com 5 gotinhas de diluente e o resto de preto puro, 16 gotas, 8 gotas, 4 gotas, 1 gota de preto dentro de cada batoque e completa com diluente, um batoque só de diluente, que aí se eu quiser dar uma quebrada no mais clarinho, eu quebro ali, e ali já tá um branquinho, né, pra gente aplicar no final, já deixei prontinho aqui, enfim. E eu vou pegar a 3RL, como eu só vou fazer com 3RL, porque olha o tamanho, olha entre os meus dedos o tamanho desse trabalho. Isso daqui é um trabalho de 10 centímetros, tem 2 rostos aqui dentro, eu coloquei isso dentro de 10 centímetros, então fica um pouquinho complicado de fazer com a 5RL, conseguir fazer o tamanho desse olho, o tamanho desses outros detalhes aqui que eu já tinha feito antes. Então eu sou obrigada a fazer com a 3, mas o que eu aconselho? Quem está começando, principalmente, né, a pessoa mais iniciante, faz esse trabalho maior para poder fazer com uma 5RL, porque a 3 acaba agredindo um pouquinho a mais, né? Quem ainda não pegou o jeito de trabalhar com a 3RL, ela pode agredir um pouquinho mais. Então faz ele maior e faz com a 5RL, que aí vai acabar agredindo menos. Aqui a maquininha que eu tô. Essa é uma Evolution 1% ao dia todos os dias, que é exclusiva personalizada da minha turma, né, da minha família de tatuadores. E eu tô com um gripezinho aqui descartável, né, da Electric Ink. E os cartuchinhos da Electric, que aí a gente consegue colocar esse tubo na máquina, né, e usar cartuchinhos. Então eu consigo usar uma máquina só. Opa!
tá muito para fora aqui, eu consigo usar uma máquina só para o trabalho todo, sem necessidade de ter 4, 5 máquinas em cima da minha bancada. Então, isso é a vantagem desses grips, é porque aí a gente acaba economizando em máquina, acaba economizando em biqueira, e aí gasta um pouquinho mais no cartucho, é claro, o cartucho é um pouquinho mais caro, mas a economia que você tem de máquina e de biqueira, por exemplo, que vai um grip só, você usa na tatuagem inteira, esse gripzinho aqui nessa parte aqui, você usa só um na tatuagem inteira. Então acaba valendo bastante a pena utilizar dessa forma aqui. 7 volts, vou pegar o pretinho pra gente fazer aqui esta partezinha. Eu vou até diminuir um pouquinho, eu vou botar 6,5. Como é uma partezinha pequena, eu não quero correr o risco de injetar muita tinta, tá? E aí o que acontece? A gente tá lidando aqui com o realismo. E aí a gente pensa assim, essa moça tem cílios, a sobrancelha dela tem fios, mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Você consegue visualizar fio por fio da sobrancelha dela na referência que tá aí? Não consegue, né? Então, o que você não consegue ver, você não tem que inventar. Você tem que reproduzir tal qual você vê na referência. Então aqui, por exemplo, ó, eu já marquei pintado e já marquei pintado aqui, porque é pintado que eu vejo, é um bloco preto que eu vejo, então é isso exatamente que eu vou fazer. Nesse olho dela, ó, é isso que eu vou sair fazendo aqui. Pintando essa partezinha de preto. Por quê? Ela é uma partezinha pintada de preto. Então eu não vou fazer diferente do que eu estou vendo. Aqui é uma pintura de preto. E aí, aqui pra cima, você até acaba vendo uma ou duas pontinhas, assim, ó, de cílios. E deu. É só isso, ó. Uma saidinha ali, ó, de cílio, bem de levezinha. Só pra dizer que tem uma sujeira de cílios, tá? Esse olho dela, aqui, ó, a borda não é traçada. É uma borda um pouquinho esfumada. Então eu vou construindo ela de tapinhas. Eu fiz tão pequena essa referência que a 3 já tá... A 3 parece grossa pro negócio, mas vamos conseguir fazer. Ó. E a bolinha do olho também. Respeito o espacinho do branco ali dentro, né? O espelhadinho do olho. E, ó, fiz a voltinha ali da bolinha. Embaixo não é preto, tá? Embaixo até tem aqui uma marcaçãozinha aqui um pouquinho mais clara, que eu vou fazer bem com a pontinha da agulha para ficar mais clara. Mas o resto do traço ali embaixo não é preto, então eu não vou fazer agora. E aí eu já vou marcar essa sobrancelha dela aqui. Mas assim, ó, a sobrancelha dela não é fio a fio. A sobrancelha dela é preta, pretão. Ó, então já vou fazer aqui, pigmentando mesmo. E aí aqui, se você ficar com medo de pigmentar com a 3, como eu disse, faz essa referência um pouquinho maior. Treina um rosto um pouquinho maior. E faz com a 5, tá? Dá pra pigmentar com a 3RL? Dá, mas tem que ter um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de precisão para não acabar machucando demais a pele do cliente, perfurando muito fundo, tá? Então, ó, é isso que tá a sobrancelha dela ali. Preto, não tem detalhe a mais. E aqui tem bem de leve, ó, e eu vou fazer assim, eu não vou traçar marcado. Bem de leve o risquinho de cima do olho, que ele não vem preto até a ponta também, tá? Ele é mais escurinho ali em cima do olho. E aqui na ponta ele já vai ficar mais clarinho, então eu não vou marcar também. E aí eu já vou desmanchar aqui. E isso daqui, esse rosto, é bem o nível assim, ó, iniciante do preto e cinza. Mesmo mostrando, tipo, toda a parte de sombra e tudo que é pra entender como é que funciona a lógica da cópia. Então eu já escolhi um rosto que ele não tinha quase marcação de cílio, a sobrancelha não tinha pelo nenhum, que é pra quebrar essa barreira mental que a gente tem de, meu, a sobrancelha tem pelo, eu tenho que fazer os pelinhos. Não, se não tá mostrando na referência o pelo, você não tem que inventar pelo. Você tem que fazer tal qual a referência está te dizendo para fazer. Então aqui, ó, eu tô fazendo certinho o que tá no meu decalque aqui.
e o que a referência tá me pedindo para fazer. Ó, só isso é o que tem de marcação. E aí aqui eu já vou pegar esse sume de 4 gotinhas mesmo e já vou com A3RL mesmo fazer a sombrinha aqui de dentro do olho, que eu não vou conseguir fazer de Magnum depois, então eu já vou fazer agora, só dando toquinhos porque é muito pequeno esse detalhe aqui. Se fosse um olho grande talvez eu fizesse com a Magnum, mas esse daqui eu vou fazer com essa daqui porque ele é muito pequenininho, não cabe uma Magnum ali dentro, tá? Da mesma forma, a gente sempre imagina, eu vou até desligar a máquina aqui, que o branco do olho, ele seja todo branco, tá? E o que que acontece? Ele não é. Você tá vendo aí na referência que ele é um pouquinho acinzentado, só que ele é um acinzentado muito clarinho. Aqui não cabe eu colocar uma Magnum pra fazer isso. Então eu vou vir fazendo aqui, ó, pintando bem rapidinho. Esse cantinho que é mais escuro com o sume 4 gotas mesmo. Vou limpar. Vou pegar o de uma gota e vou dar um toquinho no diluente, opa, ligado mesmo, que é pra descarregar um pouquinho, tá? E aí eu vou vir dando umas passadinhas bem de leve, pra quebrar o branco, porque esse branco aqui não é branco, ele é acinzentado. Aqui mais marcado. Olha que doido, porque é aí que ele dá a forma do olho. É aí que ele dá o arredondado ali do olho. Olha que doido a profundidade agora que deu, que ele fez o balãozinho, ele fez essa voltinha assim, né? Tipo essa voltinha assim, ó, né? Só que nesse sentido. Agora que ele deu a forma ali do olho. E aqui embaixo tem uma marcadinha também que eu já vou fazer com esse sume de uma gotinha pra já deixar prontinho ali. Então olha que doido, a gente acha que a parte branca do olho é toda branca e não é. E aí eu já deixei essa parte marcadinha ali para facilitar o nosso trabalho de encaixe de tons depois. Feito isso daí, eu já tenho a marcação principal. Eu vou ir pro cabelo. E esse cabelo aqui, eu vou fazer ele de 9 Magnum, isso mesmo, eu não vou colocar traço. Eu acho que eu não vou colocar traço em praticamente nada nesse cabelo, vamos ver. Quando vem em algum momento precisa, aí eu vou te contar aqui. Mas eu acredito que eu não vá colocar não. Porque eu quero que esse cabelo ele fique muito natural. E tudo que a gente coloca traço, acaba ficando um pouquinho marcado. E apesar da gente pensar assim, meu, mas o cabelo ele é todo feito de fios, eu vou ter que construir fio por fio desse cabelo. Não é assim que funciona. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar aqui no preto e eu vou procurar tudo que é preto. Primeira coisa aqui dessa referência, tá? Deixa eu ver aqui. Esta partezinha. Aqui. Essa partezinha aqui, ela é toda preta, tá? Então, ó, eu já vou matar o que já é preto, eu vou tacar preto. Eu tô circular, redondinho aqui, ó. Sem pressionar demais a mão. O segredo é ir circular devagar e sempre. Tá? Aula de preenchimentozinho básico. Ó. Dá uma pegadinha aqui pra ficar melhor. Feito. Agora, aqui, nessa parte, tem umas marquinhas ali de leve de fios. Eu até vou fazer, mas eu vou construindo nessa pegada aqui. Quase que pigmentando, deixando alguns espacinhos. Porque é um cabelo bem escuro dela. Mas, olha ali, olha que linda essa construção de fios ficou ali. E tipo, só dá pra ver que tem umas mechinhas no meio. Tem os reflexozinhos no meio, dos espacinhos que a gente deixou. E a gente pode dar uma completada com algum tom depois, pode, não tem problema.
Só que ficou preto, ficou fio e eu não precisei... Imagina pegar e vir fazendo traço por traço desse com a RL construindo. Não seria legal, né? Não ia dar boa, não. E aqui é encaixadinho de pelo também, ó. Então com a mesma agulha com preto, eu vou vir aqui, ó, vou encaixando pelos, encaixando fios no caso. E aí acaba ficando uma mecha, uma faixa de luz ali, ó, um ponto mais claro. Eu vou só fazer essa partezinha do encaixe aqui pra baixo, pra depois seguir, só pra marcar ali a sombra, que tem um encaixezinho pra baixo. Mas a ideia principal, como eu disse, ó, e aqui eu vou passar mais rápido, é mostrar como é que funciona o realismo, né? Como é que a gente tem que focar para fazer o realismo. Ali eu deixei uma faixa, né, no cabelo mais clarinha. E aí a gente vem pra cá, marcando essas partes mais escuras. Com a Magnum de lado, mesma coisa, ó. Marquei uma faixinha mais escura, outra é um pouquinho mais clara, eu abro mais a mão. Essa é um pouquinho mais escura também. Então eu já venho marcando um pouquinho mais. Vou pegar o pretinho mesmo, aqui só com o pretinho mesmo, ó, com passadas mais leves, eu vou ir construindo esses pelinhos. Com um cantinho da Magnum. E aqui em cima eu já vou voltar, já vou vir com o Musume mais claro. Vou vir com 8 gotas, não vou vir nem com 16 para não ficar muito marcado. E ó, vou vir terminando de preencher os bloquinhos. E aí eu vou vir aqui com o Musume de 4 gotas. Dei só uma limpadinha rápida ali, não me preocupei em limpar tão precisamente, tá? Pra dar uma clareada aqui no sumo. Respeita, onde tem fio claro, eu deixo o espaço. É simples, eu vou deixando os fininhos de fiozinhos claros e respeitando eles, que aí fica como se fossem os reflexozinhos. Continuando agora nessa partezinha do lado, eu vou voltar para a tintinha preta, pra gente primeiro marcar esses fios aqui. E, meu, que negócio prazeroso que é fazer fio assim. A gente vai passando e eles vão surgindo, construidinhos, um do lado do outro. Não é que a ideia seja fazer um do lado do outro, né? Mas você vê eles assim, parelhinhos, sabe? E sem precisar pegar uma agulha de traço e sair fazendo fio por fio, nossa. É uma sensação muito, muito boa, assim, de construir eles dessa forma. Aqui no meio desse claro tem uns fiozinhos mais escuros. Aí a gente vai encaixando aqui. Assim como aqui também tem um fiozinho que passa aqui, né? Tem os fiozinhos que passam ali na frente do rosto. Eu vou construí-los da mesma maneira. Eles saem aqui de uma forma mais suave, então eu passo mais a pontinha, né, da agulha.
Aqui tem um fiozinho que vem mais suave. E aí aqui já aproveita o sumo mais claro e escurece aquela mechinha que não é tão clara. Ó que legal. Essa mechinha aqui, que nem ela é mais clara, mas ela é bem mais escura do que aquele resto lá da borda. Então a gente já vem aqui, ó, escurecendo ela. Ó lá, já fizemos um esfumado bonitinho na saída. Eu vou pegar a minha 3RL aqui rapidinho, só para fazer esse arabesco da volta. Aí, feita essas duas partezinhas aqui, eu já vou lá pro sombreado de dentro, pra gente fazer um homogêneo bonitinho, redondinho, lisinho, o mais lisinho possível, né? A gente tem que se atentar que pele artificial sempre marca um pouquinho, mas vamos correr, vamos na luta atrás daquele 1% de hoje, buscar aquele o mais lisinho possível. Deixa eu só limpar aqui, tirar essa sujeira da volta, pra dar pra ver melhor esses detalhezinhos do cabelo. E vamos pra esse rostinho dela. Peraí, deixa eu só puxar um pouquinho aqui pro lado. Deu? Feito. Que aí já fica no foco aí redondinho pra você. A brancura que ela tá parecendo até que é um Michael Jackson que a gente vai tatuar, né? Mas não. É uma moça. Tá aí na referência. Deixa eu limpar minha 3RL aqui. Eu não gosto nunca de guardar a agulha suja, porque depois se eu vou, por exemplo, no final eu vou pegar ela pra fazer o branco, ela vai estar com o preto impregnado dentro, não vai ser legal. Aí ela não sai o preto de dentro. Então eu prefiro deixar bem limpinha, o mais limpinha que eu puder. E vou pegar essa 15 Magnum aqui, e eu gosto de usar a Magnum grande pra fazer sombreado. Por quê? Porque quanto maior a agulha, maior resistência a pele tem. E quando a pele tem uma maior resistência, ela pigmenta mais suave. Então ela pigmenta menos marcado. E aí, por consequência, a gente consegue um homogêneo mais liso. Aquele homogêneo mais, aquele preto e cinza mais polido, sabe? Mais prateadinho, com menos rastelado. É esse resultado que a gente acaba conseguindo com uma agulha mais larga. Com uma 15 Magnum pra cima, tá? Então aqui eu tô usando uma 15 porque esse rosto é pequeno, mas se esse rosto fosse grande, eu ia estar usando uma 23, por exemplo. Então aqui, 6, eu vou botar 6 volts, tá? Eu vou até diminuir um pouquinho. Vou pegar o meu sumi de 16 e vou escurecer o que é bem escuro. E aí, como eu tenho que ir do preto pra dentro, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou dando lambidinhas dentro do limite da minha marcação ali, da onde eu marquei que é o mais escuro, tá? E sempre tocando pra tirar o excesso, pra não perder o decalque. Apesar que nesse caso aqui a gente tá querendo até perder o decalque, né? Não seria um problema perder o decalque. E aí aqui eu dou uma cruzadinha na passada, porque essa cruzadinha desmarca um pouco as passadinhas da agulha. Certo? Aqui. Marcar bem aqui essa bordinha. Não vou traçar, tá? Nada disso porque eu não quero que fique aquele traço marcado. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto de realismo com traço, isso é bem pessoal, tá? Tem tatuadores que fazem, não tem problema.
Eles gostam do acabamento traçado legal, eu que não curto no meu. E aqui, ó, eu vou dar uma passadinha assim bem de leve pra ir quebrando pra dentro esse tom aqui. Aqui, para fazer esse homogêneo, eu vou diminuir levemente a quantidade de agulha que eu tenho para fora. Para marcar menos um pouquinho. E também vou diminuir mais um pouquinho a minha voltagem. Para pegar menos, tá? E aí eu vou vir aqui com um sume de... Vou botar o de 4 gotas para não arriscar. Para fazer essa testa aqui. Ó, movimentinho de pêndulo. No sentido... Ó, pegou até pouquinho demais, mas agora a gente passa uma segunda vez. Nessa parte a gente tem que pecar pela falta e não pelo excesso. Ó, pegou bem pouquinho. O que acontece? Na pele humana, eu tenho que esperar subir o vermelhidão, a vermelhidão e sair a vermelhidão da pele. Aqui na pele artificial eu posso continuar direto, mas se lembra de na pele humana, ó, tô pesando só um pouquinho mais a mão. Na pele humana você tem que esperar subir o vermelho, sair o vermelho para ver o quanto pegou do tom. Na pele artificial você não precisa esperar, porque ela não avermelha. Ó, agora já pegou o tomzinho mais pertinho do que eu queria. E aí agora eu vou vir aqui e vou dar mais uma passada para encaixar esse tom aqui. Vou pegar essa parte de baixo do olho. Essa parte é bem escura também. Então aqui, ó, vou abrindo até lá o meio quase. Uma passada só. Já deu a base. Agora eu venho escurecendo esse cantinho aqui, ajustando o tom para dar mais uma escurecida nele. Como é um trabalho pequeno, poucas passadas costumam resolver. Porque a gente não faz assim com a mão, não espalha tanto a tinta de fazer uma passada, de dar aquela passada assim, né? Fazer uma passada longa. As passadas são mais curtinhas. Então aqui, por exemplo, ó, eu nem vou ir com o sume de 4 gotas nessa parte. Eu vou ir com o sume de 1 gota. Vou diminuir mais um pouquinho a voltagem até. Vou botar 5 volts, porque essa maquininha é bem forte. Ó, e vou fazendo essa parte aqui. Então você tem que ir adaptando. Ó, eu percebi que a minha máquina estava muito forte, por consequência estava marcando um pouquinho mais. Então eu diminuí para conseguir colocar menos tinta. Porque aí conforme a velocidade é menor, vai injetando menos tinta ali. Ó, e vamos encaixando os tonzinhos. Agora aqui, ó, eu já sigo encaixando. Vou pegar o de 4 gotas e vou encaixar do escuro pro claro. E sim, ó, é bem escuro esse lado do rosto. Dá o realismo. Ele dá, principalmente o preto e cinza, ele dá muito medo quando a gente olha assim a referência, porque a gente pensa, não é tão preto, não é tão escuro, eu vou colocar mais claro, senão vai ficar pesado. E aí tá um dos maiores erros. A gente acaba alterando a referência por medo de colocar o tom que a referência tá pedindo. E aí o que acontece?
fica muito mais claro do que deveria e não fica com um contraste todo que deveria. E aí você não consegue ter o mesmo resultado da foto. Você olha para a foto e não é o mesmo rosto, porque faltou contraste. Então tem que seguir a seguinte lógica: se você olha para a foto e vê aquele preto ali, reprisa o preto. Se você olha para a foto e vê aquele médio, reprisa o médio. Não precisa ter medo. Você tem que ter medo da sua aplicação. Você tem que tomar cuidado para não aplicar escuro demais. Isso com certeza. Mas agora deixar de colocar um tom que você tá vendo, porque você acha que pode ficar diferente, acha que pode não ficar legal, aí eu não aconselho mesmo, porque você vai descaracterizar o trabalho. E aqui, ó, eu vi que faltou escuro nesse cantinho. Então vamos colocar mais escuro nesse cantinho, sim. E continuando aqui, eu troquei para 9 Magnum de novo. E eu vou mexer nessa parte aqui do olho primeiro. Peraí, deixa eu botar um pouquinho pra cá. Deu, que aí fica bem no foco aí pra você. E assim, ó, eu vou ir com o sumo de 8 gotas, porque como eu disse, é uma referência pequena. As passadas são mais curtas, acaba marcando mais. Então aqui tem uma parte bem escura. Como eu diminui a voltagem, eu vou ter que acabar passando um pouquinho mais de vezes ou passando mais devagar para pegar mais o tom, mas eu tô preferindo fazer assim para não ficar marcado. Aqui e aqui também já é mais escurinho, eu já vou dar mais essa preenchidinha aqui. E aí aqui, eu vou dar mais uma olhadinha no que eu posso dar mais uma escurecida. Eu vou pegar esse sumo de 8 gotas. Como eu disse, sempre falta um contrastezinho, né? Aqui faltou um pouquinho de escuro. Aqui faltou um pouquinho de escuro. Lá no cabelo também faltou. Antes de eu vir com os brancos, eu venho escurecendo o que ainda tinha faltado escurecer na tatu. E aí eu vou lá no cabelo também dar a escurecidinha que faltou, lá em cima. Geralmente meus trabalhos de preto e cinza eu faço isso, eu mexo nele todo e aí depois venho ajustando os tons, dando uma escurecida no que faltou. Eu prefiro pecar pela falta e depois ir subindo. E aí eu vou ir com 8, tá? Eu não vou ir com o de 16, porque como eu disse, ele já tá escuro. Então aqui é mais escuro. Aqui também é mais escurinho. Olha o contrastezão que deu lá no cabelo agora. Da gente fazer esses ajustezinhos. Vou pegar o 8 aqui de novo. E desmarcar essas partes que estavam muito marcadas. Primeiro, né, essas mechas claras aqui estavam muito marcadas. E aí ali em cima tava muito claro, tava muito esbranquiçado. Agora a gente já ajustou, já deu uma boa melhorada. Eu gosto dessa parte, essa possibilidade de construção. Por isso que eu não pego tão pesado na primeira parte. E aí aqui embaixo eu vou dar mais uma esculpidinha, só mais uma mexidinha com um tom mais claro. Só para encaixar um pouquinho mais esse rosto dela.
E vou deixar com a voltagem que eu tô, como 6, porque eu vou trabalhar um pouquinho mais aberto, tá? Com a mão um pouquinho mais solta. Eu vou uma gota, mais um pouquinho de diluente. Então aqui eu vou dar uma encaixadinha melhor. E aqui eu vou vir com 8, só dando mais um toquinho aqui. Agora sim a gente chegou na profundidade que queria do olho. Eu tava com medo de botar mais escuro ali, mas agora sim eu acertei e ele ficou bem marcadinho. Agora eu vou te mostrar aí um pouquinho mais de perto, a gente tira o papelzinho, porque esse olho é bem pequenininho, né? No detalhe do detalhe do detalhe, pra você ver o quanto ficou bonito ali o contraste. E eu vou limpar ele um pouquinho melhor também só. E já vou colocar só um detalhezinho de branquinho nessa tatuagem aqui. Essa parte ela não é chapada de branco, cheia de detalhe, coisa. Não tem essa necessidade toda. É só um detalhezinho do detalhezinho do detalhezinho. Opa, parei que tá muito pra fora aqui a agulha. Aí, já tinha deixado bem limpinha. Mas vou limpar mais uma vez. E ó, branquinho. O branquinho eu vou botar um pinguinho no meio do olho. Deixa eu botar aqui. Um pinguinho no meio do olho. Só aquele brilhinho do meio do olho. E embaixo ali do olho, ele tem uma marcadinha bem de leve também. Que são 3 pinguinhos, ó. Tuft, tuft, tuft. E só. É muito sutil isso, ó. Só um detalhezinho. Aqui na sobrancelha tem uma manchinha só também. Em cima. Mais nada. Aqui, ó, nesse partezinho do olho, se eu quiser dar uma lambidinha no canto, é só aqui também. O branco do olho jamais você vai sair pintando inteiro. Tá? Então aqui esse cantinho aqui de baixo até dá pra dar uma mexidinha ali. E aí a única partezinha que eu vou dar uma marcadinha com branco mesmo é aqui, ó. Nesse fiozinho de cabelo, que é um fiozinho que é pra... Como se pega um pouquinho de sol ali, de reflexo do sol. E ele é um pouquinho mais iluminado, mas eu também não saio traçando esse fio. Não saio marcando muito, ó. 1 ou 2 reflexozinhos lá em cima. Aqui dá pra dar uma marcadinha também. E eu acho que só. Eu não sou a favor de encher, não gosto de encher cabelo de branco. Encher de... cabelo de branco, exato. Falei a palavra certa. Vou reforçar esse pinguinho aqui. E assim, ó, eu vou dar mais uma reforçadinha só num preto embaixo do olho. Que a definição do olho embaixo não ficou tão marcadinha porque faltou um tomzinho um pouquinho mais escuro ali. Eu vou pegar o de 16 gotas, mesmo agora que eu já coloquei o branco, é só não ficar esfregando por cima. E vou dar uma marcadinha aqui, ó. Ele é um pouquinho mais intenso aqui embaixo. Um pouquinho mais definido aqui embaixo. Esse cantinho aqui todo é um pouquinho mais definido, um pouquinho mais marcado. Os detalhezinhos dele são um pouquinho mais marcados. E aqui também já vou aproveitar e já vou dar uma marcadinha a mais nessa sobrancelha para ficar bem destacadona. E é isso. Finalizado o nosso rostinho que está aqui debaixo desse papel misterioso. E tananana. Aqui está nosso tigre com a moça. Já prontinho, já com branquinhos, com pelo, textura, preto e cinza, homogêneo, cabelo, tudo que tem direito. Detalhezinhos para identificar o meu estilo, é claro, não podia faltar, né? E eu espero de verdade que essas 2 partes de aula aí colaborem pra caramba pra tua evolução e vamos embora, correr atrás daquele 1% ao dia. Fala!